Bom dia a todos, que bom que estamos aqui juntos mais uma vez no momento devocional da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. Gostaria de meditar nesta manhã sobre uma temática, a esperança circunstancial versus a esperança de Deus, a esperança divina em nossas vidas. E gostaria de pensar a partir de Romanos capítulo 4, a experiência de Abraão. O texto vai nos dizer que ele creu contra a esperança. Romanos capítulo 4, a partir do verso 17, vai dizer assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias em que nós precisamos nos apegar, precisamos estar mais próximos e íntimos daquilo que é de Deus, daquilo que é divino, daquilo que vem de Deus para as nossas vidas. Às vezes as circunstâncias, elas são desfavoráveis e muitas vezes nos parecem como que impossíveis para nós vencer determinados desafios, para nós vencermos determinadas as próprias circunstâncias. O texto lido aqui, todo o capítulo 4 de Romanos, vai falar de uma doutrina muito importante para o cristianismo, que é a justificação pela fé. E vai falar a partir da experiência de Abraão. O texto vai nos dizer, e aí Paulo vai escrever muito para judeus naquele momento, de que embora seja Abraão o pai da nação judaica, ele creu em Deus e por isso ele foi justificado. E Abraão foi justificado e creu por uma situação bem interessante, Ele já estava com 100 anos de idade, sua esposa Sara estava com 90 anos de idade, e Deus tinha feito uma promessa para ele. Ele disse assim: olha, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti o pai de muitas famílias, de muitas nações, ser tu uma bênção. Então havia uma promessa na vida de Abraão e havia uma promessa na vida de Sara, mas só que Abraão já estava com 100 anos e Sara com 90 anos, e ele então questiona de Deus: acaso posso eu, um homem de 100 anos de idade, ainda ter filhos? E Sara, minha esposa, com 90 anos de idade? E Deus então cumpriu aquela promessa na vida deles ao dar o filho Isaac para eles, e assim se cumpriu uma promessa na vida deles. E Deus então, o apóstolo Paulo vai falar exatamente dessa justificação de Abraão pela fé. O texto vai nos falar que Abraão creu contra a esperança. Muitas vezes é isso que nós estamos vivendo nos nossos dias, crer contra a esperança, porque a esperança circunstancial é uma esperança que encontra limites, que encontra situações que do ponto de vista humano não há solução. De repente, a solução para a vacinação, a solução para a erradicação desse vírus pelo mundo e sobretudo no nosso país nesse momento que nós estamos passando, com mais de 450 mil pessoas que partiram. Quantas pessoas próximas de nós têm partido, parentes, amigos de pessoas queridas nossas, então assim, pastores, tudo isso vai nos deixando um tanto quanto aflitos. E se nós olharmos para aquilo que é circunstancial, para aquilo que é fator limitador, nós não conseguimos dar os passos necessários para poder viver bem, viver a vida abundante que Jesus Cristo veio nos dar. E aí eu gosto dessa expressão que diz que Abraão creu contra a esperança, porque do ponto de vista humano, Abraão tinha razão, ele tinha 100 anos de idade, sua esposa 90 anos de idade, ela já não tinha mais condições de ter uma criança. Mas o Senhor cumpriu a promessa na vida de Abraão e porque ele creu, ele foi justificado diante de Deus. Portanto, nós precisamos nos colocar diante do Senhor, além das limitações humanas, às vezes que são próprias simplesmente do humano, como a idade, a saúde, a própria morte, digamos assim, é o fator limitador para todos nós. Nada mais democrático, vamos dizer assim, Os sentidos que são tão bons para nós, o olfato, o paladar, a audição, a visão,
o tato, tudo isso é muito importante, mas isso em si é um fator limitador. E nós precisamos ir além disso, e para ir além disso, nós precisamos confiar nas promessas de Deus. Ele tinha feito uma promessa a Abraão, a promessa de que a sua descendência ia ser abundante na terra e de que ele ia poder ser pai de muitas nações. E disse: "Sê tu uma bênção." E de fato Abraão, a partir dele se forma a nação de Israel, né, com Abraão e depois Isaac, depois Jacó, depois seus filhos e as 12 tribos, e dali nasce Jesus Cristo. É uma história muito bonita, uma história em que o olhar de Deus estava sobre esse povo e até chegar a pessoa de Jesus Cristo, que se revelou a nós da plenitude dos tempos. Deus também deixou uma promessa para nós. Ele disse assim: "Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos." Portanto, a presença do Senhor, a promessa que Ele nos traz para os momentos mais difíceis, aqueles que parecem impossíveis, aquela dor que parece não passar, aquela ansiedade, aquela preocupação, tudo isso nós podemos colocar diante do Senhor, diante das suas promessas, da sua presença, daquilo que Ele já agiu na história do seu povo, que Ele está agindo na nossa história hoje, no tempo que se chama hoje. Nós precisamos olhar para a vida não só com o olhar das circunstâncias, não só com o olhar daquilo que é humano, mas daquilo que é divino, porque Abraão, na verdade, fez parte de um plano muito maior. O verso 25 do capítulo 4 de Romanos vai dizer assim: "O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação." Ele está falando a respeito de Jesus Cristo, né? O verso 24 vai dizer: "Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus como Senhor." Portanto, lançar um olhar espiritual sobre as coisas terrenas. Isso nos ajuda a crer contra a esperança, que é circunstancial do ponto de vista humano, mas no Senhor ela se sobrepõe a tudo isso. E por fim, eu gostaria de pensar que nós precisamos estar ligados a Deus através da fé, porque foi isso que ele veio nos falar aqui no texto de Romanos, capítulo 4, quando ele vai nos dizer no verso 16: "Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós." Então, nós precisamos lançar um olhar espiritual, porque tudo isso aí, na verdade, tinha um propósito, e o propósito era de vir Jesus Cristo para nos salvar, para nos dar essa alegria na presença de Deus, independentemente das circunstâncias. Há uma esperança que é circunstancial e há uma esperança que é divina. Portanto, nos apeguemos afetivamente, nos apeguemos pela fé, nos apeguemos àquilo que é do Senhor para as nossas vidas, para que nós ultrapassemos esse momento tão difícil que estamos passando, e que Deus esteja abençoando a sua vida grandemente nesse dia. Deus abençoe a todos.